Ai, gente, essa vida com Jesus é maravilhosa, né? Pensa numa vida maravilhosa, é a vida com Jesus. Pensa numa vida incrível. Queridos, eu quero compartilhar um assunto com vocês. Eu estou chamando essa reflexão, essa conversa, até mesmo uma conversa, James, é até uma conversa mesmo, né? Um bate-papo. Eu estou chamando de uma conversa sobre liderança, uma conversa com o apóstolo Paulo sobre liderança. E eu acredito demais nesse conceito da muito mais do que a técnica, que não está errado a técnica, da gente aprender como liderar, todos os caminhos. Mas eu sou muito fã da inspiração. Eu sou muito fã de palavras que me inspirem, que sejam o meu combustível na honrosa missão de liderar. Eu até digo que qualquer homem ou mulher que consegue, e eu peço você, todos aqui, não me interpretar mal, peço com carinho, viu? Mas você consegue ouvir as batidas do coração de Deus, você vai ouvir vidas, almas, vidas, almas, o clamor dos céus, almas. Obviamente que nós entendemos que tem pessoas que têm uma graça para liderar, mas hoje a gente está muito convicto que as pessoas, elas vão exercer os seus dons dentro da sua capacidade, mas exercer, seja como um anfitrião, né, um bom anfitrião, como discipulador, como líder de life group. Nós acreditamos de fato que todos nós devemos nos movimentar em realmente ajudar o Senhor Jesus, num certo sentido, nessa honrosa missão, estabelecer o reino de Deus na terra. E essa conversa com o apóstolo Paulo nada mais é do que digamos assim, uma forma de nós aprendermos com ele sobre liderança. Eu diria até que seria um café. Sabe que você vai tomar um café com o apóstolo Paulo? Cara, hoje eu fui lá na padaria ali e tomei um café. Com quem? Com o apóstolo Paulo. Com o apóstolo Paulo? Você enlouqueceu? Não, é um sonho. É um sonho sentar com ele, conversar com ele, aprender com ele. E vamos ser razoáveis. Seria ou não seria um grande sonho para nós, gente? Sinceramente, tomar um café nos nossos dias, né, pastor Ele? Com o apóstolo Paulo e bater um papo com ele sobre liderança. Lembrei da neta do pastor Josué Gonçalves, né? No podcast que ela disse que quando chegar no céu vai perguntar para o apóstolo Paulo: Paulo, qual era o seu espinho na carne? Era a pergunta que ela vai fazer para ele. Então, eu curto essa ideia de nós aprendermos, sermos inspirados. Eu confesso que isso motiva muito a minha fé, mais ainda, para continuar fazendo o que eu faço. Então, quando a proposta desse Tadel, dessa reflexão, seria realmente trabalhar o conceito de uma conversa. Então, encontrando com Paulo, o que a gente poderia fazer nos nossos dias para termos uma liderança mais incrível, como você teve? Porque quando eu olho o que você escreve, sou muito inspirado pela sua história de abnegação, de amor, de dedicação, sofrendo, naufrágio, sofrimentos. Mas parece que quanto mais desafios, mais sofrimento, mais você era dedicado. Como construir uma história tão linda como a sua, Paulo, nos meus dias, né? Porque você viveu intensamente nos seus dias. E agora a bola está no meu campo, agora são os meus dias.
é a minha vida de liderança. Então eu quero também construir uma história como a sua, ou pelo menos se aproximar. Então, como construir uma história tão linda como a sua, Paulo? Que conselhos você me daria para que eu pudesse exercer com muita paixão, com muita nobreza, o meu chamado? Então, um dos livros que Paulo escreve, escreveu várias cartas, mas a segunda carta que ele escreve para Timóteo, a primeira carta é incrível, mas a segunda carta é uma aula de liderança. É uma aula, assim, de liderança, que quando ele vai escrevendo a carta, ele vai trabalhando assuntos tão incríveis que vale a pena, repito, vale a pena nós nos inspirarmos. Eu amo realmente esse conceito da inspiração. Então, a segunda carta que ele escreve foi a última carta que ele escreveu, digamos, em vida, segundo alguns historiadores. Paulo dali ele já foi para ser executado, ele iria morrer. Então, tanto é que ele pede para Timóteo: vem depressa, traz com você a capa que eu deixei em Troade. Ele realmente agora estava confinado, ele estava numa prisão mesmo, uma prisão, porque ele esteve preso em Roma, alugou uma casa, tinha soldado, isso foi uma prisão, e dali ele escreveu várias cartas. Mas a carta para Timóteo não, já é essa segunda carta, ele realmente já está preso, já está encarcerado, está sofrendo. Então como ele escrevendo os últimos conselhos e direções para a vida de Timóteo e, claro, também para nós. E para nós entendermos bem, Paulo, a carta tem 4 capítulos e 79 versículos. E essa semana mesmo eu me debrucei em ler a segunda carta. Também me debrucei em ouvir alguns pregadores falando sobre isso. Um deles me inspirou muito, foi o pastor José Gonçalves. Eu falei: caramba, que legal, que bom ver por esse lado, que bom ver a história. O tempo não me permite, mas é linda a história. Linda no sentido de força, de graça, de determinação, mas, por sua vez, a história também é um pouco triste, porque os cristãos, 64, quando Nero toca fogo ali em Roma, e a perseguição aumenta, e gente jogando gente para os leões, então muito sofrimento envolvido. Todavia, com esse processo de sofrimento, a gente consegue extrair exatamente esses conceitos que vêm nos inspirar sobre os nossos dias e sobre a nossa liderança. Então, ele escreve na prisão, como nós já te falamos, por várias vezes Paulo foi preso, mas essa seria, segundo historiadores, o último momento dele. Ele estava escrevendo, manda Timóteo vir. Então, ele começa a destacar a liderança de Timóteo, passar o cajado para Timóteo, e assim sucessivamente. Olha comigo, segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nessa nossa breve reflexão aqui, o conceito que a gente quer é como realmente extrair de Paulo que conselhos ele nos daria para nós vivermos e cumprirmos com o nosso chamado, e cumprirmos com o nosso chamado nos nossos dias. Então, olhando a carta, e, de novo, eu até quero encorajar todos aqui, se você ainda não leu integralmente a segunda carta, é um conselho, e se prepare, coloque uma canetinha do lado,
para anotar, porque é uma aula de liderança. Que conselhos você me daria? Então, o primeiro conselho, não abra mão de um pastoreio eficaz e cheio de amor. Irmãos, quando eu olho o que ele escreve, olha o que ele diz assim, 2 Timóteo 1, 3 e 4. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, vírgula, porque sem cessar, você começa a ver detalhes num cuidado efetivo, num amor efetivo. Sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas. E aí vem algo que é muito forte para a minha liderança, e isso há muito tempo eu acredito muito nisso, nesse amor de realmente se importar, de amar as vidas. Ele fala, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. É um sentimento muito lindo, de um pastor passando o cajado para um pastor mais jovem, mas mais do que passar conceito de liderança, ele está passando a vida dele. Timóteo, eu não vejo a hora de lhe ver, sabe? Eu quero lhe ver para que eu transborde de alegria. Esse 2 Timóteo 2,1, ele diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esse conceito do filho meu, eu digo sempre que o amor que mais se assemelha ao amor de Deus é o amor de um pai, de mãe, aquele amor que acredita sempre, que sofre junto, que não desiste. É interessante que Paulo está dizendo, Giovanni, se eu estou trabalhando o conceito aqui de tomar um café com ele, quer ter uma liderança legal, quer ter uma história incrível, quer fazer a diferença? Sim, Paulo, eu quero fazer a diferença, eu não quero ter uma liderança sem crescimento, sem avanço, eu não quero viver uma liderança medíocre, não quero ser líder por ser líder, eu quero realmente cumprir com o meu chamado, eu quero realmente fazer a diferença, eu quero, que conselho você me daria? Ame as pessoas com um amor de pai. E deixa eu abrir um parênteses, quando eu falo esse amor de pai, evidentemente eu não estou falando daqueles exageros que, infelizmente, a gente vê por aí, de domínio, de lideranças autocráticas que ficam mandando, oprimindo os outros. Não, isso aí é carnalidade. Eu estou falando de um amor puro, singelo, aquele amor de acreditar, de não desistir, de orar, de ir atrás, de liberar palavras de fé. Então, quando eu vejo essas palavras, tu, pois, filho meu, te fortalece, fortifica-te na graça, esse amor paterno, esse amor de acreditar, esse amor de pastorear. Eu trabalho um conceito, gente, de que, sabe, quando as pessoas se sentem, nosso dever como líder é realmente cuidar bem do rebanho com a ajuda do Senhor Jesus. Com a ajuda dele, as pessoas se sentirem de fato nos nossos life groups, amadas e pastoreadas. E eu até falo mesmo, não tenho dificuldade. No meu life group eu até falo, e se tiver membros do meu life group aqui, se você não se sentir mesmo, pode me ajudar. Eu quero crescer nessa área de amar, de cuidar mais, de não desistir, porque eu acredito demais nisso. Você pode observar life groups que tem esse amor, esse pastoreio mais profundo, pode prestar atenção que ele fica crescendo, e se multiplica e se espalha, porque tem uma essência sendo derramada ali. Então, sabe, não abra mão desse pastoreio. É um conselho que Paulo nos daria, é um conselho que eu também dou aos meus irmãos. Não abra mão disso. Você como líder, você líder em treinamento, de realmente, de novo,
com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor Jesus, não de forma pesada, aquela coisa, não, mas de forma amorosa, você está pastoreando profundamente as pessoas, cuidando delas. Eu amo isso, gente. E essa carta que Paulo escreve, ela está recheada de amor, recheada. Meu filho, fortifica-te na fé. Eu quero, não vejo a hora de te ver. Eu quero te ver. Não vejo a hora para que a minha alegria transborde. Sabe, esse amor sendo derramado. E talvez muitos falam, pastor Giovanni, eu não tenho esse amor, ou eu não sou como o senhor, como o pastor Eibe, porque às vezes as pessoas, mas vocês... Não, gente, você tem amor sim, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você, você com a ajuda dele, você pode sim amar e cuidar bem das pessoas, você pode sim amar e cuidar bem das pessoas. Eu lembro de uma mensagem que o pastor Eibe pregou, que ele fala que ele não tinha, ele pediu um coração de um bom pastor, de não, sabe, ele fala, mas você, eu lembro que você contava assim que, eu falei, mas, poxa, eu quero ver a igreja crescer, mas eu tenho um coração, não, então peça o coração, eu achei lindo isso, de pedir o coração. Então, irmãos, tome posse disso, aproprie-se desse coração que você tem, tanto os líderes presentes, os líderes em treinamento, aproprie-se desse pastoreio eficaz e profundo. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, eu estou trabalhando o conceito que eu tomei um café com o Paulo, viu, gente? Lá na padaria do seu Joaquim. Paulo, que conselho mais você me daria? Eu quero realmente ter uma liderança que faça a diferença. Eu não quero ter uma liderança medíocre. Eu não quero fazer de conta. Eu não quero liderar apenas... Não, eu só tenho uma vida, como dizia o apóstolo Melvin sempre. Só temos uma vida e logo ela passará. Somente que for feito por Cristo permanecerá. Ou seja, nós só temos uma vida e logo ela vai passar. Então, qual é a hora, pastor Giovanni? É agora. Esse é o nosso momento de nós realmente cuidarmos. E eu falo o seguinte, que conselho você me daria? Olhando a segunda carta que ele escreve a Timóteo, segundo conselho, não abra mão do sacrifício na obra de Deus. Não abra mão do sofrimento. Quando você olha ali, 2 Timóteo 2, 3, ele fala assim, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. O seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. 2 Timóteo 2, do versículo 3 até o versículo 6. Interessante. Nós seríamos muito errados se dizer que um pastoreio verdadeiro não vai gerar sofrimento. Sim, nós vamos sim. Assim como um pai ou uma mãe sofre quando vê seu filho longe de Deus, quando vê seu filho fora dos caminhos do Senhor, assim também nós sofremos. Aonde tem amor verdadeiro, parece meio controverso o que eu estou dizendo, mas aonde tem amor verdadeiro tem sofrimento. Você vai sentir as dores, como as dores de parto. Você vai sentir a ausência das pessoas. Isso gera sofrimento. Isso gera sofrimento. A gente já ouviu isso muitas vezes, mas sempre é bom ouvir que antes de Jesus receber a coroa de glória, ele recebeu a coroa de espinho. Pense em alguém que pagou o preço do sofrimento, foi o nosso Senhor. Então, não tem como. Agora, claro, é um sofrimento, é um sacrifício maravilhoso, parece meio doido dizer isso, mas vale muito a pena quando você vê vidas transformadas, casamentos restaurados,
Sabe, quando você se dedica a jejuar e orar pelo seu Life Group, você se dedica a jejuar e orar, porque, irmãos, assim, vamos ser razoáveis, jejuar não é fácil, é um sacrifício. É um sacrifício. Porém, vale a pena. Quando você decide realmente jejuar e orar, quando você decide realmente pagar um preço de oração, nós realmente acreditamos nisso. Eu anotei uma frase aqui do pastor José Gonçalves, achei interessante. Ele disse: sucesso não é precedido de sofrimento e não é digno de ser celebrado. Ou seja, um sucesso que veio sem nenhum tipo de lágrima, de choro, de jejum, de oração. Não, meu Life Group cresceu e como... Não, a gente só mesmo comeu e bebeu e cresceu. Não, geralmente não é assim. Claro que é bom comer, beber e se divertir, comunhão, tudo isso, mas onde tem amor vai ter sacrifício, vai ter sofrimento. Como se Paulo estivesse dizendo para nós: olha, participa dos meus sofrimentos. Então, é muito legal a gente olhar por esse lado. E eu gosto desse conceito. Ele trabalha o atleta, ele trabalha o lavrador, ele trabalha... O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, o atleta envolve disciplina, né? Desculpa, ele trabalha a questão do soldado, do atleta e do lavrador. Isso em 2 Timóteo, ou seja, ele está dizendo para nós, a essência de uma liderança eficaz, ela vai passar por isso. Ela vai passar por disciplina. Ela vai passar por desconforto, por sofrimento. Ela vai passar por disciplina. Ela vai passar esse conceito do lavrador, por trabalho árduo, paciência, perseverança. Ou seja, construir realmente uma liderança que inspira, ela vai envolver isso. Nós seríamos aqui muito ingênuos. Não, é assim mesmo, é tudo muito... não tem disciplina, não tem não. Envolve realmente a disciplina. Envolve combater o bom combate. Ele escreve em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse conceito de combater é um conceito de luta. É um conceito que vai envolver disciplina. Então, poxa, eu quero tanto que o meu Life Group cresça. Então, não esqueça que ele passa pelo sacrifício, num certo sentido. Passa pelo sofrimento, passa por luta, passa por jejuns, passa por oração, passa por um pastoreio profundo. Ou seja, comprometimento, luta, esforço, envolvimento, unidade. Comprometimento com o cuidado das ovelhas, com a excelência do Life Group, com o discipulado e pastoreio dos membros, com o crescimento, com a perseverança, com a multiplicação. Ou seja, combater o bom combate. Combater o bom combate. Queridos, eu cresci, vocês já me ouviram dizer isso, eu nasci de novo, eu entreguei minha vida a Jesus. A primeira vez, meu primeiro contato com o Evangelho não foi no templo. Meu primeiro contato com o Evangelho foi na casa. Foi na casa da Sônia. Ali foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho e me converti lá. E 2 semanas depois eu me converti no templo. Quem estava pregando era o pastor Ebe, fez o apelo, eu fui à frente. Isso em 1993. Está fazendo esse ano 31 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. Então eu me converti lá na casa, na cela, no Life Group. Ali foi que eu ouvi o Evangelho. E eu sempre tive como referencial de liderança a Sônia. Inclusive, eu quero até pedir oração por ela, ela está internada, né? A gente precisa, quero que vocês orem pela Sônia. Estamos orando, a igreja de Santarém está apoiando, todo mundo ajudando. Ela passou recentemente pelo vale mesmo da sombra da morte. Estava todo mundo já achando que... Mas conseguiram encaminhar para o hospital regional, e ela está recebendo cuidados, cremos que ela vai superar. Mas o meu referencial de liderança inicial, eu tive 2 referenciais de liderança no início da minha fé. Foi a Sônia e o pastor Ebe. Porque foi lá que eu me converti,
depois eu passei eu fiz a minha decisão pública no templo, com o pastor Eibe pregando. E são dois referenciais que me inspiraram muito. E eu olho para a vida do pastor Eibe, eu já falei isso para ele, é uma inspiração para a minha fé. Até hoje, eu até brinco com ele, que ele tem que ser estudado, tem que estudar o pastor Eibe. A NASA tem que vir alguém aqui para estudar que células que ele tem. Irmãos, eu me impressiono. Ele está com 37 anos, né, agora? Ele está com 64, né, pastor? Mas energia, toda vez que eu quero meio que me sentir cansado, eu olho para ele. Rapaz, que é isso? Então, é um referencial de liderança. Agora, a Sônia foi o meu primeiro contato, ou seja, eu vi, a Sônia nos treinou com essas direções aqui de Paulo, combatendo o bom combate. Você sabe que a Sônia ela saía de casa em casa evangelizando as pessoas. Ela que lhe convidou a minha mãe, que a minha mãe que me convidou. Ela saía evangelizando, lutando, e a minha mãe passava por muitos problemas de ordem depressão, e aí ela dizia, lutava, minha irmã Sônia, irmã Graça, eu tenho orado pela senhora. Eu lembro no próprio Life Group dela falar assim, gente, nós vamos ganhar Santarém para Jesus, porque ela já estava indo para o Tadel, e ela estava ouvindo o pastor falar sobre fé. Então, o meu referencial de liderança passou a passar muito por ela, de luta, de perseverança. E eu falei, não, eu quero isso, eu quero fazer parte disso. Então, gente, combati o bom combate. Paulo estava dizendo, o conceito de uma liderança bem-sucedida passa pela luta. Todos me compreendem, gente? A gente precisa ser muito claro nesse sentido, mas é gostoso, a gente sempre fala isso. Eu digo, se não fosse tão empolgante, tão incrível viver com luta, com desafios, eu já tinha desistido. Mas 31 anos depois, eu estou fazendo a mesma coisa. Ontem eu tirei o dia para pastorear o rebanho, no sentido de comer com um, de jantar com outro, de pastorear. E eu dizia, e vai para cá, e corre para ali, senta para aí, vamos chegar em casa quase 11 horas da noite, cuidando, pastoreando. Então, é a mesma pegada, a gente não abre mão disso, sabe, de ser digamos, um sofrimento, um sacrifício gostoso, de ver, e não tem preço maior do que ver vidas transformadas. Não tem preço maior do que ver casamentos restaurados. Não tem preço maior, não tem. Eu estou lhe dizendo, não tem. A nossa fé, ela fica sem sentido se a gente viver uma vida egoísta. É uma fé vazia, sabe? Aquela fé de viver para mim não é legal. Somos chamados realmente a viver uma vida que vale a pena. Terceiro conselho, não abra mão de liderar com espírito de fé. Giovanni, eu estou tomando um café aqui com Paulo, vou te dar um conselho. Quer ter uma liderança incrível? Não abra mão de liderar com espírito de fé. Ele fala aqui em 2 Timóteo, ele fala assim, e por isso, 2 Timóteo 1:12, ele fala, por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Sei em quem tenho crido. Isso aqui é demais. E estou certo, são palavras muito fortes. Eu sei em quem eu tenho crido e estou certo. Liderar envolve esse espírito de fé, essa confiança, para fazer o Life Group crescer, para fazer o Life Group multiplicar, para ver a transformação de vida, para dizer essa situação vai mudar, Deus é contigo, nós vamos ver. Sabe, esse espírito de fé. Você sabe que Timóteo tinha vários desafios. Timóteo, eu digo que era o menos provável para receber o cajado de Paulo. Se Paulo não exercitasse essa fé, esse espírito de fé, nós não teríamos essas cartas de Timóteo, talvez nem teria Timóteo na Bíblia. Mas quando a gente olha, por que, pastor Giovanni, que era o menos provável? Por quê? Porque Timóteo era jovem demais. E o conceito da época, quando ele está passando esse cajado, tudo indica que ele está ali na casa dos 35 anos. E o conceito para ser um bispo, para ser um cara, era 50 anos. Então, era como se ele tivesse sido
não encaixa na idade. Não dá. Não investe porque não encaixa na idade. Outra coisa, Timóteo tinha uma doença crônica. Então, cara, é muito franzino, é muito fraquinho e vive doente. Outra coisa que Timóteo tinha, ele era tímido demais. Por isso que, quando Paulo escreve, 2 Timóteo 1,7, ele fala assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, né? Mas de poder, de amor e de moderação. Ele está passando o cajado. Ele está dizendo assim, Timóteo, realmente você é muito jovem, mas ninguém despreza a sua mocidade. Toma posse disso. Então, jovem demais, doente demais e tímido demais. Se não tem por trás de de Timóteo, uma liderança com espírito de fé, talvez nós não teríamos Timóteo. Então, hoje, nos nossos dias, é a mesma linha, acreditar na transformação das pessoas, acreditar, sabe? Fala, Deus colocou um espírito incrível dentro de você, que é o Espírito Santo. Você consegue, você pode, sabe, esse espírito de fé é um conselho que Paulo nos daria nos nossos dias. Não deixe de abrir mão disso. Às vezes a gente é muito tentado a sucumbir diante dos problemas, das lutas. Uma vez um líder me procurou em Santarém, há anos atrás, falou, não, quero entregar. Mas tudo bem, irmão. Mas por quê? Muita luta, pastor. E muita ingratidão. A gente faz de tudo por esse povo. E são ingratos. E eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Eu recebo, mas eu quero só deixar claro que a obra não é minha, eu não sou o dono da obra. Ah, não, quem é? É Deus que é o dono da obra. Então fala com ele, não fale você mesmo com ele. Converse com ele, diga para ele. Entende? Então, gente, preste atenção, a gente precisa pensar nisso. Né? A liderança, ela envolve esse espírito de fé. Esse espírito de fé, de acreditar. Eu gosto muito desse 2 Timóteo 1,7, porque a palavra poder ali é dunamis, ou seja, é dinamite. Deus colocou dentro de nós uma dinamite. Espírito de explosão, de conquista. Eu acho que a galera lá dos muçulmanos, acho que entendeu errado, que um homem-bomba era para explodir. Né? E fica se explodindo com bomba de verdade. Não, tem que explodir com bomba espiritual, meu irmão. Nós temos dinamite dentro de nós. Se você perguntasse assim, pastor Giovanni, gostaria de lhe entrevistar o senhor. Teve momentos que o senhor não pensou em desistir? Teve momento de ingratidão? Teve tudo. E pode até ter, até Jesus voltar. Ou eu partir. Porém, irmãos, eu acredito nesse conselho de liderar com espírito de fé, de luta, sabe, de confiança, de determinação. Deus vai mudar essa situação. Nós vamos superar isso. Vamos passar pela prova dando glória a Deus. Nós vamos para cima, mascando pólvora e cuspindo fogo. Os verdadeiros dragões da fé. Amém, gente? É isso. Talvez você que está me ouvindo aqui, ou você que está ouvindo pela internet depois, fala, pastor, muita luta. Eu falei, cara, vai ler 2 Timóteo. Vai ler 2 Timóteo. A gente às vezes não tem nem ideia do que é luta, do que é naufrágio, do que é sofrimento, do que é... Às vezes é uma gripe, é um resfriado. É luta. Você não sabe o que é luta, rapaz. Todo carinho eu falo isso, gente, mas é verdade. Essa geração Nutella não pode, sabe, essa ideia de fica entregando. Digo, vai entrevistar o apóstolo Paulo, conversa um pouco.
vai tomar um café com ele, conversa um pouco com ele, pergunta para ele, fala, se teve luta, Paulo? Cara, teve um momento, cara. Teve um dia que levaram a gente para a prisão, bateram tanto, cara. A minha costa ficou em sangue vivo, meu irmão sofria. A pessoa não leva uma chicotadinha e já quer. Veja bem, eu não estou, não me entenda mal, por favor. Eu estou dizendo que não dá, gente. A gente precisa entender que vai envolver luto. Nós temos um inimigo invisível, um desleal, né? E nós, do lado da luz aqui, do lado de Deus, a gente tem que ser os primeiros guerreiros, né? Combater o bom combate, né? Completar a carreira, guardar a fé. E por último, eu quero de novo dar uma tarefa aqui para os meus irmãos. Leia 2 Timóteo. Já li, lê de novo. Pensa numa carta inspiradora. Pensa numa carta inspiradora. Por último, Giovanni, não abra mão de olhar para a eternidade. O conselho seria esse, porque olha o que ele diz, 2 Timóteo 4, 6 até o verso 8. Quanto a mim, ele está encerrando a carta e encerrando a sua história. Tudo indica que daí sairia para ser executado, decapitado. Inclusive, deixa eu dar um spoilerzinho aqui para quem não assistiu ainda o The Chosen, né? Está muito incrível, viu, gente? Faço mesmo, está muito legal. Nós fomos 4 life groups de uma vez só, e aí o Anália Franco parou, de tanto crente cheio do Espírito Santo. Foi lindo ver ali, irmãos, a sala cheia de cristãos, e assistimos ali juntos, com pipoca e muita alegria, né? Então, tem uma cena lá, um spoilerzinho aí, que o João é decapitado. Nossa, que cena que inspiradora, assim, de coração. A gente fala, eu chorei, confesso, naquela hora, porque o soldado vai decapitá-lo, e ele vira o rosto assim, e vê um campo. Nossa, sabe quando você entende isso, quando ele fala assim, ó, Paulo está encerrando. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Ouçam-me, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que tremendo. Cara, vale a pena. A coroa não é só para mim, a coroa é para todos. Todos. Todos que combatem. Eu gosto desse versículo porque tem luta, tem desafio, mas tem recompensa, mas tem herança. Eu sei que não é o caso de nenhum dos meus irmãos aqui, mas tem gente que não tem como ler isso, porque não luta, não combati o bom combate, não combati nada. Aí não tem nem como querer a coroa da justiça. Não, Senhor, manda para outro, porque eu não combati. Com todo carinho e amor eu digo isso. Quando a gente vê um discurso desse no final da sua história, é para inspirar a gente. É para olhar para a eternidade. Falei, cara, não é só para essa terra. A nossa missão é salvar e cuidar do maior número possível de pessoas. Vai envolver lutas e demandas? Vai envolver sacrifício, sofrimento vai envolver. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Cada choro, cada visita, cada amor, cada discipulado, cada pastoreio, cada multiplicação, cada apartamento recebendo uma igreja, cada vida sendo alcançada, cada vida sendo acompanhada. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Guarde bem o que eu estou dizendo, meus irmãos. Vai valer a pena tudo. Cada dedicação, cada esforço, cada sacrifício. Eu encerro minhas palavras dizendo isso. Vai valer a pena. De novo, eu estou fazendo a mesma coisa há 31 anos. E eu amo isso, gente. Eu amo liderar Life Group. Amo. Minha querida esposa e eu, juntos ali cuidando, o Ivan com a Marli nos ajudando. Amo. Nós estamos, inclusive, agora, pastor Ebi, crendo que só o nosso Life Group vai pulverizar pelo menos em 5 casas de paz. 5 casas de paz. Zona Norte, Zona Leste, zonas, espalhar o reino de Deus.
Entende? Então eu quero convocar todos a isso. Inclusive já é maio, viu, gente? É logo aí. Não deixe de pensar no seu Life Group para pulverizar. Vamos ganhar São Paulo para Jesus. Amém? Fique em pé, deixe eu fazer uma oração. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Deixa eu fazer uma oração por todos vocês. Senhor, eu te louvo, eu te dou graças, porque nós encontramos inspiração na vida desse homem que está aí com você, que é um santo que nos inspira muito. Paulo, com sua liderança, escreveu uma história incrível, mas agora, meu Senhor, é o nosso tempo. E é com esta palavra de 2 Timóteo que nós queremos continuar avançando, crescendo e multiplicando para a glória e louvor do Teu nome. Peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, e a igreja linda que diga, dê mais um aplauso ao Senhor, Deus abençoe.